bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, e a gente tá caminhando, voando nesses episódios. Eu espero que você esteja gostando e gostando de acompanhar. Não perca, olha, eu não sou disso, mas compartilha com seus amigos, compartilha com quem você conhece, tá bom? Eu tô falando logo no início, porque, como eu, você deve ouvir outros programas e pular o finalzinho. Compartilha com todo mundo, pro conhecimento chegar mais longe, pro podcast chegar mais longe, e quem sabe eu posso viver só disso. Já pensou? Deve ser top. Mas hoje eu tenho a ilustre presença e a honra de poder falar com André Brandão. André, eu já te conheço, o pessoal do Twitter te conhece, mas talvez aqui da nossa audiência nem todo mundo te conheça. Então, se apresente primeiro antes da gente falar bobagem por aqui. Beleza. Bom, João, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu sou fã do Cubicast. Já passaram várias pessoas que eu admiro muito por aqui. E pra mim, super prazer estar aqui. Galera, essa pergunta, né, quem é André Brandão, eu pensei que ela fosse ficando mais fácil quando a gente vai ficando mais velho e ela vai ficando mais difícil. Então eu tenho simplificado ela. Eu gosto de dizer muito que André Brandão, ele é estudante. Essa é talvez a definição que eu mais gosto e que eu nunca deixei de ser, foi estudante. E nessa de ser estudante, eu também trabalho com TI há muitos anos. Eu tava fazendo conta, assim, de quanto tempo, são mais de 20 anos, eu me formei na faculdade em 96, fiz ciência da computação e já emendei na efetivação de um estágio como analista de sistemas na época, então, fazendo conta aí, são quase 25 anos. Legal. Uma estrada grande, assim, nessa área, pude passar por muitos lugares muito bons, assim, muito legais, que contribuíram muito para mim, como pessoa, até não só profissionalmente, mas como pessoa, porque eu conheci muitas pessoas incríveis. Eu trabalhei no UOL com uma galera fantástica, trabalhei no Walmart com uma galera fantástica que inclusive já passou por aqui. Legal. PicPay e é foda começar a falar as empresas e não falar todas, né? Mas vamos parar por aqui, porque todo mundo tá patrocinando, né, João? Então, isso. Deixa pra lá. O perfil profissional ou para contratar o André tem que ir no LinkedIn. É em outro lugar, não é aqui no podcast. André, eu acabei chegando para esse convite quando eu descobri, na verdade, quando o Jefferson anunciou que vocês estavam lançando um treinamento sobre competências comportamentais, que eu acho muito legal. É muito grande, né, para falar. Soft skill é mais fácil de falar, mas competências comportamentais, né, vamos defender o nosso brasileirês aqui, muito da hora. Mas eu fiquei na dúvida e foi isso que me fez falar com você sobre ter um curso sobre competências comportamentais, porque me parecia que competências comportamentais ou soft skills, elas seriam no máximo uma mentoria, sabe? Alguém que pudesse te acompanhar e te dar umas dicas. Então talvez para a gente começar o nosso contexto aqui, o que seriam competências comportamentais? E talvez já pode me corrigir se é a mesma coisa que soft skills, esse lance que tá meio na moda. Boa. É legal, né? Eu vi que tá na moda porque eu tenho há quase 5 anos trabalhado com isso. Em algum momento ali, em 2017, eu fiz uma transição de carreira, João. Eu trabalhava na área de TI. Sabe quando você tá na área de TI e fala assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com treinamento, desenvolvimento. Eu sempre gostei muito de ensinar também. Tanto é que hoje uma das coisas que eu sou e que eu tenho o maior orgulho de dizer, eu sou professor na Linux Tips, né? É mó legal. Que da hora. Tem que ser professor na Linux Tips. E eu tinha esse plano meu, assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com desenvolvimento, porque eu precisei desenvolver as minhas competências comportamentais em vários momentos da minha carreira. E aí eu fiz essa transição. Em 2017 eu fui trabalhar numa empresa de treinamento e desenvolvimento como consultor e trabalhei nos últimos quase 5 anos. E hoje eu faço uma combinação das duas coisas. Eu tenho a minha empresa, que é o Flowfoco, que faz treinamento e desenvolvimento. E eu também trabalho na área de tecnologia, mas hoje com foco em ajudar a galera a desenvolver essas tais competências comportamentais. E agora, legal. Chegando na sua resposta, né, chegando na sua pergunta, eu gosto de dizer que competência comportamental é tudo aquilo que não é o assunto técnico em questão. Então,
Se a gente está falando aqui, por exemplo, de Kubernetes, tem toda a parte técnica e todo o conhecimento que a pessoa precisa para trabalhar com Kubernetes, mas essa pessoa também vai precisar explicar isso para alguém, vai precisar do apoio de uma outra área, vai precisar falar com alguém de SEC para liberar algum acesso, vai precisar, enfim, tudo que você precisar para interagir com outro ser humano é uma competência comportamental. Legal. Tudo que você precisar usar que não seja parte técnica e que você use a serviço da interação para trabalhar ou para fazer para atingir qualquer objetivo, é uma competência fundamental. A comunicação, a gestão de conflito, uma troca de feedback, a criatividade. Putz, a lista é enorme. A lista é grande. Eu tenho até separado assim, algumas coisas para a gente poder falar que competência comportamental, assim como se alguém falar assim, eu quero aprender Linux. Putz, cara, você senta. É muito grande, né? Peraí. Porque você vai, além, né, de aprender o sistema operacional em si, você vai ter que aprender rede, você vai ter que aprender conceito de segurança, você vai ter que aprender várias outras tecnologias para poder realmente ser uma pessoa que consegue desenvolver aquilo, ou qualquer outra tecnologia. Competências comportamentais é a mesma coisa. Um curso de competências comportamentais é impossível. São muitas coisas, e aí a gente está estruturando como se fosse um fundamento, né, coisas fundamentais para você e que não dá para escapar, que você, independente do momento de carreira que você esteja, seja começando, no meio, numa liderança, você vai usar. Então a gente estruturou essas competências no curso como começando pelas coisas mais fundamentais até, enfim, e construindo a partir daí. Essa é a ideia. Legal, legal. Nossa, que massa. E durante muito tempo na minha vida, apesar de hoje ser CTO, e eu já falei isso em outros episódios, que é um puro acaso. O Doutor Estranho errou alguma magia lá e eu virei CTO. É isso que aconteceu. Porque durante grande parte da minha vida, eu tinha essa frase na ponta da língua de que eu prefiro trabalhar com máquinas. Lidar com pessoas é muito difícil, né? Então, por isso que eu sou sysadmin, eu só SSH e fico aqui na minha telinha e etc. Mas eu não vou afirmar que 100% aqui que esse profissional morreu. Mas, se ele não morreu, 100% está nas últimas. Porque acho que hoje, e acho que parecia no início, ou não sei se é uma percepção minha, parecia no início talvez da pandemia, quando a gente foi todo mundo pro remoto, parecia que o trabalho a gente ia ficar mais isolado ainda. Mas para mim parece que obrigou a gente a interagir mais com as pessoas. Porque você tem que ir lá falar com a pessoa e você tem que ser claro na comunicação. A gente falou eu me lembro do Gomex falar isso, sei lá no começo da pandemia, a gente até brincou que ele falou assim que um método, né, que ele estava trampando para uns gringos, e que eles eram bem diretos, né? Então não tinha bom dia, essa coisa bem brasileira, né? Tipo, e aí, como é que você tá? Pô, como foi o final de semana? É meia hora de papo para entrar E esse servidor, como tá? E aí a gente até brincou que o Gomex era rude, etc. Mas, pô, hoje é inevitável, né? Se a gente não se comunica direito, as coisas não funcionam simplesmente, porque você tá remoto, de repente você tá num fuso horário diferente. Então, você acha, ou você tem visto isso também, que esses profissionais, que eu não gosto de pessoas, eu não gosto de conversar, eu não gosto de interagir, você tem visto isso também, que esses profissionais têm cada vez mais morrido, assim, escanteados? Eu acho que, assim, sempre foi difícil trabalhar com gente assim que a gente sempre brincava, passa a pizza debaixo da porta ali e deixa o cara trabalhar, né? Sempre foi difícil trabalhar com gente assim. A gente sempre, quem não era assim, ou quem não era do grupo dessa pessoa, sempre tinha dificuldade de pedir uma ajuda ou de perguntar uma coisa, vinha uma patada. O que acontece hoje, eu acho, João, é que hoje é muito fácil expor essas situações. E qualquer situação dessa, quando ela é exposta de alguma forma, seja a pessoa vai lá no Twitter e reclama em voz alta, porra, cara, fui pedir um negócio, o cara falou tal coisa, ganha uma proporção muito grande, é muito fácil ganhar uma proporção enorme. Antes não, antes a gente controlava os nossos monstrinhos ali, falava, não, cuidado com aquele monstrinho ali, o cara entrega, mas hoje não, hoje um cara desse ele pode causar um estrago muito grande até para a imagem da marca, para a imagem da empresa,
E não é tão difícil, assim, sentar com uma pessoa dessa e conversar isso, explicar isso. Eu acho que também faltava um pouco desse cuidado, as pessoas meio que davam uma carta branca ali para a pessoa, né, passavam um pano ali para a pessoa. Hoje não, hoje a gente também tem mais cuidado com isso. A gente vê que as pessoas de qualquer nível hierárquico, se elas forem maltratadas, elas têm um pouco mais de coragem de falar, cara, não precisa falar assim, ou eu não sei, eu acho que também tem todo um contexto em volta que tem favorecido isso, ou tem ido por esse caminho. Você acha que talvez no passado a gente glamorizava mais isso, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer quando falou que, tipo, a gente dava uma passada de pano, porque normalmente, pelo menos na minha história, essas pessoas que eu encontrei, elas eram bons profissionalmente, ou tecnicamente. Tecnicamente, é muito Profissionalmente é isso, muito grande, né? Eram bons tecnicamente. Então, acabava que o chefe passava o pano, não ia mandar o cara embora, ou não ia ter um feedback um pouco mais forte com essa pessoa, porque, não, e se eu perder essa pessoa? Então passava esse pano e muitas vezes glamorizava isso, né? E muitas pessoas, não, um dia eu quero ser igual fulano é um exemplo. Pô, não é não. Porque se você ler uma documentação, você pode ficar bom tecnicamente igual ele, mas soft skills aí são bem mais complexas e eu acho que não tem uma documentação sobre soft skills, né? Ou se tem um manual sobre as pessoas, aí te perdeu em algum momento da história. O comportamento humano é incrível e, assim, é muito difícil de você ter uma documentação, dar um comando e falar assim, ó, eu lembro quando eu quando eu assumi a primeira vez uma gerência, né? Eu falava, porra, cara, um servidor ali, a gente dava um comando e pronto, ele, né, retornava. Se você errou alguma coisa, ele também logava o erro e tal. Agora, entrou gente no meio, você dá uma informação, dá uma instrução, tem gente que executa, tem gente que dá uma instrução, ela te acha legal, tem gente que você dá a mesma instrução, te acha arrogante. Caramba, muita variável nova aqui, não estou conseguindo mapear todas. Eu acho que não só o técnico, né, que era bom, que recebia ali um pouco, passava um pano para isso, até liderança também. Lembra, a gente tinha gerentes, chefes que eram horríveis, assim, que a gente falava, porra, não, mas o cara entrega, o cara não sei o que. E eu acho que até hoje a gente ainda tem as duas coisas, pessoas técnicas muito boas que ainda são pessoas muito difíceis para se relacionar, ou escolhem ser pessoas que se fecham ali, e também tem chefes muito ruins ainda, e que às vezes a empresa, ele está dando resultado, a empresa ainda insiste um pouco, mas hoje a gente tem mais recursos, a gente fala mais nisso, é muito mais fácil eu por exemplo, eu não lembro de podcasts, ou nem tinha podcast na época, mas eu não lembro assim, de tantos conteúdos sobre competências comportamentais. Né? Hoje, se você procurar, sim, verdade. É até difícil você começar a estudar isso, porque de tanto conteúdo que tem sobre liderança, sobre comunicação. Então, eu acho que é o que eu falo assim, o ecossistema, todo o contexto todo tá favorecendo a gente, para a gente também ter ambientes onde pode respeitar pessoas que escolhem ser um pouco mais fechadas, mas, de certa forma, a falta de respeito ou as patadas, aquela impaciência que às vezes a gente via acontecer, isso tá ficando mais... tá recebendo um pouco mais de holofote para cima disso, eu acho, viu? Mas eu queria até você é a pessoa certa para responder isso, ou para desmistificar, tenho certeza, que timidez não é o mesmo. Timidez, ou talvez essa não seja a palavra certa, mas a pessoa que é mais quietona, que ela não é tão expansiva. Introspectiva. Introspectiva. Ela tá lá na cadeira dela, fazendo o trampo dela, mas se alguém vai falar com ela ainda é solícita. Ela é educada, ela vai passar informação ou trocar uma ideia. Ela não é a pessoa que tá fazendo o auê ali e beleza, acho que isso tudo bem, né? São traços de personalidade e que torna a gente. Mas acho que uma coisa que as pessoas tendem a mascarar, né, ou se esconder atrás de um lance de tipo, mas eu sou assim, que a pessoa é rude, ela é ignorante não, estúpida, ela é ignorante por não entender que é estúpida, talvez, ou por não querer mudar, né, mas que ela se esconde atrás disso, né, tipo, não, esse é meu jeito, eu sou desse jeito. Ô, Gabriela, pelo amor de Deus, né, sai daqui.
Por favor, todo mundo pode mudar, né, cara? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando assim com mais mais direcionado com treinamento, com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de competências nos últimos 5 anos, de 17 para cá. Isso é uma coisa que, logo de cara, assim, qualquer treinamento que eu comece, é uma conversa que eu tenho com os participantes, de falar, ó, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Isso é o que a gente tem que mudar. A primeira coisa que precisa entender é que pau que nasce torto morre torto, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Depende de que ano você nasceu, né? Desde que ano você nasceu, é um ditado que serve para madeira, mas para a gente não. As pessoas mudam e as circunstâncias, vários motivos são gatilhos para as pessoas mudarem, mas a primeira coisa é entender que as pessoas mudam. Então, esse discurso de eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, não pode mais ser aceito, não pode mais ser ecoado, porque isso justifica, né? É um jeito da pessoa justificar, ou da gente mesmo, quando a gente não quer mudar um comportamento que é tóxico para a gente mesmo, ficar justificando e ficar preso naquele comportamento. E não tem motivo, não tem ciência nenhuma que justifique a gente achar que somos de um jeito, o que é ruim na gente vai morrer ruim em termos de comportamento, em termos de habilidades mesmo, de forma de se comunicar, de forma de se relacionar, na forma de liderar. Qualquer comportamento que você interaja com outros seres da sua espécie, que você não possa ir mudando ali, ir ajustando e melhorando. Essa é a primeira coisa que precisa quebrar ali, essa ideia, né? Essa ideia de que o cara é assim mesmo, não tem jeito. Isso. E é engraçado, na nossa área, eu só tô nessa área, então na nossa área, parece que a gente é tão flexível para aprender novas tecnologias. Por exemplo, aqui a gente mais fala de Kubernetes, né? Então, tipo, o Kubernetes tem poucos anos de existência. E hoje todo mundo fala de Kubernetes. Todo mundo aprendeu ou está aprendendo mais e sai service mesh novo todo dia e etc. E todo mundo está correndo atrás. E você aprende essas novas habilidades, né? Que são habilidades. Mas a gente pegou essas habilidades comportamentais e colocou nessa caixinha de, tipo, isso é personalidade ou sei lá. E aí ficou meio místico, né? Meio nebuloso, do tipo, tá bom, mas como que aprende a se comunicar melhor? Sei lá, eu não sei a resposta. Mas eu tenho certeza que tem métodos e tem dicas e tudo. Porque eu acho que muitos por cento, talvez uns 90% dos problemas que a gente tem em TI, se a gente tivesse uma comunicação melhor, eles seriam resolvidos em milésimos de segundo. Porque a gente fica nessa troca de farpas ou de disputa de conhecimento e sei lá. Então, de repente, eu queria tirar umas dúvidas com você sobre isso, sobre melhorar a nossa comunicação. Talvez podia ser isso, assim. Como a gente poderia melhorar a nossa comunicação? Pergunta vaga, mas... Você sabe que eu acho que comunicação talvez seja um dos temas mais comuns, assim, das competências comportamentais, das soft skills. Comunicação é um tema que a galera sempre pede. Eu gosto muito de palestrar em evento e geralmente quando eu submeto alguma coisa que envolve comunicação, é aprovada a palestra. E comunicação é algo fundamental. Evitaria muito retrabalho, né? Evitaria muito problema. Agilizaria muito o dia a dia nosso se a gente tivesse uma comunicação mais fluida, menos agressiva, menos ofensiva e realmente mais prática, mais objetiva. Como é que a gente pode melhorar a comunicação? Tem várias formas. Eu vou falar algumas delas, mas nem de longe vai ser tudo aquilo que pode ser feito. Eu gosto muito das 3 máximas que eu sempre falo quando eu falo de comunicação, que a primeira máxima é a gente assumir a responsabilidade pela mensagem, né? Se você simplificar a comunicação e imaginar como uma cabeça técnica, a gente tem um emissor, um receptor e uma mensagem trafegando aqui entre emissor e receptor. O emissor, ele tem um filtro, logo depois que sai a mensagem ali, que ele usa os seus filtros para falar a mensagem, e o receptor, quando ele ouve a mensagem, ela passa pelos seus filtros também, seus filtros de realidade para ele entender a mensagem. Então, se eu falo assim, amanhã eu vou acordar cedo para correr,
Quando eu falo isso, na minha cabeça eu já imaginei a hora que eu vou acordar, aonde eu vou correr, quantos quilômetros provavelmente eu vou correr. Só que você que está ouvindo, se você é um cara que corre todo dia e corre 10K só para aquecer, você já, quando o Brandão acordar, você fala, ô Brandão, então legal, você vai fazer o que amanhã? Uns 20Kzinhos só para... Não, cara, eu corro 100 metros só daqui ali, paro, porque eu acabei de fazer a cirurgia, não sei o quê. Então a gente, quando fala uma coisa, eu falo com a minha realidade, você ouve com os filtros da sua realidade. Então a primeira coisa, a primeira máxima é assumir a responsabilidade pela mensagem. Tem uma máxima que para mim é um grande, não ajuda em nada na comunicação, que dizem assim, o emissor ele é o responsável pela mensagem. Você já deve ter ouvido isso. O emissor é o responsável pela mensagem. Tá, legal. Eu só achei um culpado. Eu não melhorei a mensagem, eu não melhorei a comunicação. Sim. Então, agora quando eu falo assim, pô, eu sou responsável pela mensagem. Se eu sou responsável, se eu sou emissor, e eu vou falar alguma mensagem, vou dar alguma instrução, eu vou perguntar para você depois, pô, João, ficou claro? Me fala o que você entendeu do que eu falei. Eu vou usar paráfrase, eu vou usar perguntas, eu vou validar o que eu falei, e eu vou tentar adaptar minha mensagem também para o seu vocabulário, para a sua realidade. Se eu sou emissor. Se eu sou receptor e eu assumo a responsabilidade da mensagem, em vez de pôr a culpa no emissor, eu falo, não, eu sou 100% responsável, eu aprendi num podcast ali que eu sou 100% responsável pela mensagem, então a partir de hoje, mesmo que eu seja receptor, pô, eu não entendi o que esse cara quer dizer, eu fiquei com dúvida. Ô, João, deixa eu tirar uma dúvida aqui, você falou isso, mas que horas que você precisa que eu rode esse comando? E vem cá, é para rodar em qual ambiente? É nesse ambiente? Sim, André, nesse ambiente, esse horário, pode programar, beleza, entendi. E só mais uma dúvida, e esses outros ambientes a gente vai deixar alguns dias, vai esperar para rodar semana que vem, vamos, tá, entendi. Então, se eu sou, independente em que ponta que eu tô, se eu assumo 100% da responsabilidade, eu mudo minha postura. Eu faço perguntas, eu jogo fora aquela ideia de que existe pergunta besta, que é uma outra máxima, né? Primeira máxima, assumir 100% da mensagem. A outra máxima é essa, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Por que a gente não diz o óbvio? Primeiro porque é óbvio pra gente, mas não necessariamente é óbvio pra outra pessoa, mas porque às vezes a gente tem até mania tem medo de ofender, né? Quando a gente fala uma coisa muito óbvia, né? A pessoa vai e fala, você acha que eu sou besta? Então, às vezes, eu falo assim, quando eu vou falar uma coisa muito óbvia, eu falo, João, eu vou falar uma coisa porque eu acho que o óbvio precisa ser dito. E aí eu falo. Então, eu faço essa pequena introdução para falar uma coisa que eu acho que é muito óbvia. Com isso, eu assumo para mim a responsabilidade, que é a primeira máxima, e eu também não deixo de dizer o óbvio. Quantas vezes, quando a instrução é importante, quando a informação é importante, mas eu acho que ela é óbvia, e eu falo, alguém sempre fala assim, putz, ainda bem que você falou, cara, eu tava pensando que era para rodar em outro ambiente isso daí, ou eu tava pensando que você tava falando do outro cliente, nossa, eu ia rodar no cliente errado. Então, ser 100% responsável pela mensagem, então cuidar da mensagem com carinho, independente se você é emissor ou receptor, o óbvio, falar o óbvio. E outra coisa, se é uma instrução, eu gosto de encapsular a mensagem usando três variáveis dentro dela. PCO, por quê, como e o quê. Então não é só falar assim, pô, João, amanhã você sobe tal ambiente lá, assumindo que já sabe do que eu estou falando, então é o que a gente conversou hoje e tal, você sobe, amanhã você deixa tudo pronto lá. Porra, se é uma instrução importante, se é para executar, tá combinado, por quê, como e o quê? Ô, João, amanhã é dia da gente experimentar, da gente ver aquela funcionalidade, fazer uma atualização para ver se corrige aquele erro. Por quê? Né? Ô, João, a gente precisa fazer essa atualização para ver se corrige aquele erro que está dando no cliente e tal. Então, a gente agendou amanhã, 8 horas, para parar o ambiente tal e tal e subir. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, isso, isso. Beleza, PCO, por que, como e o quê? Não, é que eu vi um vídeo, é muito legal, depois procura Federação Maranhense de Futebol sair e entrar. É um vídeo de 1 minutinho. Tá bom. Que eles estão discutindo, na época da pandemia, a volta para os estádios e tal. Então tem um advogado, tem um radialista, um cara da imprensa, um cartola, tem 4 pessoas ali, e aí um dos caras está com um áudio muito ruim, e é um senhorzinho. E aí um cara fala assim, cara, você tem que sair e entrar para ver se melhora. O que o cara faz? Ele levanta. E aí acaba o vídeo, né? Maravilhoso isso! Vamos achar o link e vamos colocar aqui na descrição, tá? Então é isso que eu falo, junto essas 3 máximas, né? Junto o filtro da pessoa. O filtro da pessoa que falou, quando ele falou sair e entrar, no filtro dele é fechar, clicar. F5. A realidade do tiozinho, cara, sair e entrar exatamente o que ele fez certinho. Então, faltou isso. E faltou o PCO, né? Porque para melhorar seu áudio, o que você precisa fazer, faltou o como. Você clica no xizinho ali, depois você clica no link de novo, sair, explicar um pouquinho.
mais detalhado e leva segundos a mais, não é tanto overhead assim, se é uma instrução importante. E a outra coisa é falar o óbvio também, né? Por exemplo, o cara não quis falar o óbvio, que era sair, fechar essa janela, tal, porque ele achou que fosse, ou porque era muito óbvio, e aí deu no que deu. Depois olha lá, que isso pra mim explica muito bem. Eu gosto muito desse lance que você disse do porquê. Porque nós não somos máquinas. E às vezes a gente tende a tratar as outras pessoas como máquinas. Porque quando a gente vai... Somos técnicos aqui, né? Quando a gente vai para um cron, a gente não vai dizer por quê. Restarta esse servidor aqui às 7, porque eu tenho uma manutenção. Não, restarta porque eu disse que é para... Eu pus o comando aí, pô. Mas para humanos, não. Pô, nós somos humanos, cara. Olha, restarta esse servidor, cara, por que isso está acontecendo, ou porque eu vou fazer tal coisa, ou sei lá, o cenário, né? Mas eu acho que o porquê é muito importante, porque você inclui a pessoa. Você tá tratando ela como um ser racional e que na próxima vez você não vai precisar, tipo, ela mesma vai entender, né? A gente tá dando condições aí. Eu acho que isso acontece muito quando você tá mentorando ou instruindo um júnior, né? Pô, dizer os porquês para o júnior é maravilhoso, porque na próxima vez ele vai, não, cara, isso aqui, ó, é aquele porquê. Ele vai encaixando essas condições e vai progredindo, né? Agora, se você simplesmente trata ele como um executor de tarefas, né? Isso não importa, né? Se é sênior para júnior, júnior para qualquer outro, chefe para subordinado, nem sei se pode usar mais essa palavra, mas todo mundo entendeu. Mas se você explica os porquês, né? Você tá incluindo a pessoa, né? Como um ser, e ela pode inclusive dizer para você, pô, cara, mas só por isso? Então a gente não precisa restartar. Eu posso simplesmente, eu tenho uma outra solução. E ela pode explicar, isso pode virar uma conversa e você também pode aprender, né? Não simplesmente, não, é desse jeito, ponto final. Porque eu sou o dono da sabedoria toda, né? Uma vez eu estava falando dessa estrutura PCO, né? Porque o que... Como? Porque como e o quê? Eu estava explicando essa estrutura PCO e eu dei um exemplo assim. Eu falei, imagina que eu vou pedir um relatório para uma pessoa do meu time. Eu falei, cara, gera esse relatório até meio-dia. Você consegue gerar esse relatório aqui até meio-dia e me mandar? Por favor, pedir com maior educação e tudo. A pessoa provavelmente vai gerar o relatório e me mandar. Agora, se eu chegar para a pessoa e falar assim, cara, hoje eu vou almoçar com o nosso principal cliente e a gente vai renovar o contrato, e é o nosso principal contrato. Você consegue gerar esse relatório aqui, que eu vou conversar sobre isso com o cliente, até meio-dia, inclusive separa por mês. Cara, essa instrução, esse pedido não levou, não gerou um overhead tão maior, assim, tão mais largo, tão maior, do que o primeiro. Aí eu falando para os participantes, aí um cara fala assim, cara, eu faria até com mais carinho esse relatório. Eu ia dizer exatamente isso. Não, esse relatório já ganhou uma atenção especial, que talvez poderia acontecer alguma outra coisa no meu dia, e eu tipo, putz, o relatório do André vai ter que atrasar. Eu vou entregar para ele só 1 hora, tá? Eu tenho uma coisa mais urgente para fazer. E vai atrasar o dele. Mas se você falou isso, cara, ganhou outra prioridade. E aí, tipo, não, isso aqui tem mais prioridade do que isso. Isso aqui vai atrasar. E eu vou fazer o relatório, né? Porque, etc. Só por causa tem o porquê. Se não tivesse, não tinha como julgar, né? Exatamente. Outra coisa que, assim, melhora a comunicação da água para o vinho é cuidar da escuta. O estado de presença, a escuta. Tem uma coisa que é muito comum quando a gente está conversando, ou quando a gente está discutindo, principalmente, a gente não está ouvindo, a gente já está esperando a pessoa dar uma respirada para a gente falar, né? Ou terminar de falar para a gente falar. A gente não está ouvindo para depois falar o que a gente ia falar. Deixar essa fala engatilhada é muito ruim para a comunicação. O ideal ouve a pessoa, né, no seu melhor estado de presença ali, tenta ir fechando abas abertas, né? Sim. Na sua mente ali. E depois que a pessoa falar, respira, processa o que a pessoa falou e continua, assim, não precisa engatilhar uma resposta toda hora. E a escuta para mim, a escuta talvez seja a principal melhoria que eu vejo, assim, de necessidade urgente na comunicação, é melhorar a qualidade da escuta. Legal. Os exemplos são muitos, assim, de quando às vezes a pessoa acabou de falar uma coisa e a pessoa pergunta o que a pessoa acabou de falar, assim, sabe? Sim. É muito foda isso. A gente fala, caramba, onde você tá? Eu acabei de falar isso, né? Você acabou de explicar para a pessoa o produto, né? E custa R$500. Mas quanto custa isso? Ué,
Você não tava aqui, caramba? Peraí. É verdade, é verdade. Cara, tem muito, né? Então, assim, a melhora da escuta. Tem uma coisa que acontece muito na comunicação, que é a inferência. Às vezes a gente não dá uma informação e o nosso cérebro ele tem um talento de preencher aquilo, qualquer gap que você deixa numa instrução, ele preenche aquilo, ele faz uma inferência daquilo. Putz, deixa eu pegar um exemplo aqui. Um tempo atrás, estava minha filha perto da cozinha, a mãe dela estava fritando uns pasteizinhos ali e a mãe dela falou para minha filha assim, Serena, pega uns papéis de pão aí, coloca todos os pães, velho, no mesmo saco para deixar... Pega uns sacos de pães e coloca tudo no mesmo saco. E aí ela começou a pegar ali e deixar num saco só, pegou os papéis e jogou no lixo. Aí a mãe dela falou assim, porra, é pra me dar aqui que eu vou colocar pra chupar o óleo, não sei o quê. Aí, mãe, mas não sabia. Não, mas você não tá prestando atenção. Aí elas começaram a discutir e tal. Aí eu falei, Lúcia, você fez inferência de que você tava pedindo pra isso e que ela, na cabeça dela, tá fazendo outra coisa e a inferência que ela fez foi. Então, se você deixa uma informação incompleta, o nosso cérebro vai completar sozinho com aquilo que tá acontecendo ali naquele momento. Eu lembrei de uma inferência, essa foi incrível. Como eu trabalhava numa empresa chamada Crescimentum, onde eu trabalhei como consultor de treinamento, e a gente falava muito dessas coisas de comunicação, então tinha muito isso no dia a dia. Então sempre quando a gente fala, gente, vou falar uma coisa que é óbvia, mas a gente combinou de falar o óbvio, né, e mandava lá no grupo de WhatsApp. Aí uma vez eu tava conversando com o diretor, e eu tava vendendo meu carro, ele tava anunciado. Então eu tava recebendo um monte de ligação de número desconhecido e tava atendendo tudo. Eu geralmente nem atendo número desconhecido. E a maioria dos números não era alguém querendo comprar o carro, era alguém oferecendo cartão de crédito, ou oferecendo TV a cabo, ou oferecendo plano de celular, sei lá, mas não era querendo comprar um carro. Eu tava pé da vida já. E aí eu tava numa videocall com o diretor, com o meu chefe, e já tava para desligar assim, e começou a tocar um número desconhecido. Aí eu falei, Renato, então beleza, eu vou desligar aqui que eu preciso atender essa ligação, tomara que não seja ninguém vendendo, enchendo o saco. E desliguei e atendi. Aí o Renato me mandou um WhatsApp uns 5 minutos depois. André, eu tô fazendo uma inferência aqui, eu preciso muito esclarecer. Você tá com algum problema com a nossa área comercial? Você falou de alguém enchendo o saco, enchendo o saco. A nossa área comercial tem algum problema? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tal, ou eu tô fazendo inferência? Falei, caraca, velho, você tá fazendo inferência. Aí eu expliquei e tal. Mas é isso, né? A gente faz inferência com a nossa realidade. A gente ouve uma coisa não tá completa. Uhum. E aí, validar, falar mesmo. Putz, ô João, cara, eu tô fazendo uma inferência aqui, cara. É isso, você quer dizer? Ou é disso que você tá falando? Tal. E isso já evita, muitos mal entendidos por aí também. Eu acho que isso tem muito a ver com transparência na comunicação, né? Porque eu não tô assumindo nada, né? Eu tô assumindo que tá todo mundo falando a verdade e que ninguém tá querendo que, por eu falar o óbvio, eu não tô fazendo chacota, por exemplo, do que você falou do futebol aí, que ele falou, sair e entrar. Eu me sentiria meio mal de falar assim, pô, não, é só você ir lá no navegador. Não é para ser levantado a cadeira, é para você simplesmente clicar ali no navegador, dar um restart ou alguma coisa assim. Talvez eu me sentiria mal por achar, né? Então eu tô supondo que a pessoa vai tomar isso, eu tô tratando ela como ela não sabe. E ela vai. É lógico que eu sei que quer sair e entrar. Você achou que eu ia sair da sala? Mas, pô, tá todo mundo no mesmo barco. Não achei. Eu só tô garantindo que a gente tá falando a mesma coisa. Então, todo mundo ser transparente e todo mundo... Eu não sei como traduzir isso, né? Eu só sei falar desse jeito. Todo mundo conversar numa boa, sabe? Eu não tô te atacando. Espera só um minutinho, não vem com essas pedras todas na mão aí. Calma. Não, total. A gente tem que partir do princípio que a gente não tá sendo babaca, que a gente não tá sendo cuzão, né? Uhum. E é muito difícil isso também, quando você tá falando com muitas pessoas, às vezes você fala uma coisa que pode pegar num lugar para aquela pessoa que, putz, cara, para que falar isso e tal? E aí entra outro soft skill, entra outra competência que é a do feedback, da pessoa poder falar, pô, Brandão, sabe aquela hora que você falou tal coisa? Pô, me deixou bem desconfortável o jeito que você falou, as palavras que você falou, o tom de voz e tal. Puta, e aí né, porque o feedback eu sempre falo, né, é saber dar, mas mais do que saber dar é saber receber. Se não fosse tão difícil a atitude das pessoas quando recebem feedback, talvez seria mais fácil as pessoas serem mais transparentes, né, falar, puta, João, e eu também não ficar justificando, mas é que eu tô acostumado a falar, não,
putz, cara, obrigado. Eu vou pensar sobre isso, obrigado, eu vou pensar. Sem dificultar a vida da pessoa, sem ficar justificando, sem ficar se explicando, sem negar, não quis dizer isso. Cara, se a pessoa veio falar, teve a coragem de falar, agradece e processa aquilo. Depois dá um retorno para a pessoa, vê uma outra forma. E o feedback por si só, também uma competência, né? É uma ferramenta que se transformou numa competência e ele é bem, coitado, bem mal utilizado, tem apelidos, né? Feedback, feedcrawl. Sim. Eu tomei um feedback e tal. Sim. Eu lembro quando eu tinha assumido uma gerência e eu estava fazendo treinamento de liderança, para saber liderar, né? Para aprender a fazer direito esse negócio, porque eu era um técnico que também tinha várias dificuldades de várias formas. E eu buscava fazer sempre assim as melhores práticas na hora de se comunicar, na hora de dar um feedback. Aí eu lembro uma vez, cara, teve um cara do meu time que ele derrubou o banco ali, fez uma cagada, deixou fora um serviço, e aí o diretor chegou e falou: pô, Brandão, você não é o cara do feedback, você tem que dar um feedback nesse cara, você tem que dar um feedback. Aí eu falo, cara... Um feedback nesse cara, eu já sei o que você tá querendo dizer, cara. Deixa eu te falar o seguinte, ele não precisa de um feedback, esse cara precisa de uma certificação Oracle, ele precisa dar um banho de loja de Oracle nele, é isso que ele precisa. Ele fez uma cagada ali porque ele achou que ia acontecer uma coisa e derrubou o banco. Então, vamos fazer um bootcamp ali de Oracle, para ele tirar a certificação e tal, é isso que ele precisa, ele não precisa de feedback, não. Ele precisa tecnicamente melhorar o conhecimento dele de Oracle, porque foi por vacilo, porque ele achou que fosse acontecer uma coisa e, na verdade, derrubou o serviço. Então é muito louco, porque a galera põe na conta do feedback coisas que não são pro feedback, né? Ou às vezes um relato, me relataram que você discutiu com tal pessoa e que não está dando certo. Pô, isso é um relato. Vai lá entender o que está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo, tem alguma coisa que eu posso ajudar. Mas não falar, eu vou te dar um feedback porque outra pessoa me falou. Eu trabalhava no Walmart tinha um time que a gente não chamava de DevOps na época, que a gente estava bem naquela época que DevOps era cultura, então a gente chamava de System Engineers, eram os CISENs. E que era o time que o Jefferson ali também estava, ele era do time de cidade, mas tinha os CISENs. E os CISENs, eles ficavam alocados em produtos, né? Um cara ficava no checkout, outro cara ficava na busca, outro cara ficava na store, enfim. E vira e mexe, algum Scrum Master ou algum PO via reclamar de alguém do time para mim. Pô, tal pessoa está demorando muito para subir o ambiente, ele está com muita coisa, vê se você consegue dar uma priorizada para subir aquele ambiente. E, então, assim, dá um feedback. Cara, eu não vou dar um feedback. Eu preciso relatar que você me relatou isso e ver com o cara o que está acontecendo, se ele está com alguma dificuldade técnica para fazer isso, se tem alguma dificuldade, o que está acontecendo, para a gente poder acelerar isso. Mas não é feedback isso, né? Isso é um relato. Então, às vezes a gente põe na conta tudo do feedback, e o feedback vai pegando essa fama aí, que quando fala a palavra dá até uma travadinha na gente, um friozinho no estômago. Aqui a gente teve esses dias uma pessoa do time, ela falou que na outra empresa dela, quando ia ter essas reuniões, marcavam como reunião de CR, que era reunião de comida de rato. Mas aí, essa semana, eu juro pra vocês, se você tem contato com alguém que trabalha aqui na GetUp, pode falar. Essa semana eu marquei uma e já era com as pessoas envolvidas e eu, de propósito, eu sempre uso um pouco do meu humor, então reunião de CR, porque era esse tipo de feedback. E aí, a gente entrou e o cara falou assim, reunião de CR é o que é? Readequação comportamental. Eu falei, porra, esse nome é genial, porque, poxa, como líder, eu espero uma readequação comportamental, eu espero mesmo, eu tô te falando algo e eu espero que você escute. De repente, a gente pode trocar sobre isso e chegar a outra conclusão, mas alguma readequação vai ocorrer, né? Então, eu gostei muito do nome, né? Ficou muito legal, assim, e que, com certeza, eu não sei vocês, mas na minha experiência, bronca por bronca, cara, nunca me produziu nada a não ser ou ficar com raiva ou ficar meio puto naquele dia, vou trampar com uma vontade, vou teclar com mais força, vou tomar mais café, sei lá, e, pô, não produziu um resultado. O resultado esperado não vai ser alcançado, a não ser deixar a pessoa frustrada ou, tipo, ela ativar o LinkedIn. E é isso. Ela respondeu os hunters que estão lá no LinkedIn dela. Ah, não,
É assim, eu sei que tá trabalhando. Poxa, todo mundo tem um hunter que tá lá assediando a sua mensagem no LinkedIn. Tá ali no cangote da pessoa, né? Ele tá ali só esperando esse momento que você vai tomar alguém vai dar um feedback em você, né? E é nessa hora que você vai falar: ah, a cultura aqui é muito ruim. É nessa hora que todo mundo desiste, né? Brandão, tem uma pergunta. Comunicação provavelmente é um grande pilar aí da nossa relação interpessoal, né? E a gente precisa se relacionar. Na sua opinião, qual seria o segundo aí grande pilar na sua opinião, além da comunicação, né? Putz, cara, eu não vou falar como um grande pilar, porque eu vou chancelar uma coisa muito forte, assim. Mas eu vou falar uma coisa que eu converso muito com a galera de TI Uhum. e que eu ajudo muito sobre esse assunto, que é organização. Ah, A pessoa conseguir ser mais organizada, ser mais produtividade, gestão do tempo, organização. De uma forma geral, isso é um tema que ajuda muito a galera e que a galera tem muita dificuldade, assim, de muitas interrupções ou muita coisa ao mesmo tempo. Começa muita coisa, não termina nada. quase nada. Ou nada, né? É extremamente bom de começar várias coisas, mas, não tem acabativa. E muitas vezes isso está ligado à forma como a pessoa administra o tempo dela, se organiza dentro do dia dela, se organiza dentro das tarefas que ela tem para fazer, prioriza. Então, esse é um tema bastante, assim, que eu já ajudei bastante gente. Inclusive, foi um que, quando o Jefferson trabalhava comigo, foi um que a gente conversava muito. Eu até trouxe uma metodologia que ele me ajudou depois a divulgar essa metodologia. A gente fez live e tudo mais. Ah, pode crer. Como algumas Zen, né? Zendidone, essa mesmo, ZTD. Eu lembro desse, eu lembro. Muito legal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que tem dificuldade em se organizar, se priorizar, ela precisa todo mundo precisa de alguma metodologia, vai ajudar muito de certa forma. Mas aquelas que têm mais dificuldade, tem muita metodologia boa. Pode ser essa, a Zendidone, que ela é mais leve, mais prática, não é tão burocrática assim, mas tem várias outras. Tem a GTD, que é a origem dessa, que é Getting Things Done, que também ela é super burocrática ali e ajuda a organizar, mas eu acho que se você não é organizado, ela acaba te estressando um pouco. Tem a tríade do tempo, enfim, tem várias metodologias para você cuidar de uma melhor organização das suas atividades, da sua demanda. Eu acho que isso é o calcanhar de Aquiles de muito profissional da área eu acho que de muita gente, mas como eu trabalho mais com a galera de tecnologia, eu vejo que muita gente de tecnologia sofre muito com desorganização ou com dificuldade de priorizar a quantidade de demandas que eles abrem, né, de threads que eles abrem. Olha, é verdade, eu me lembro de ter assistido isso, né, quando o Jefferson compartilhou, vocês fizeram juntos, né, esse Zen to Done. Vamos achar o link, vou colocar aqui na descrição aí para a turma poder assistir. E eu concordo com você, eu acho que esses métodos, né, você também tem que se adaptar, né, tem que funcionar para a sua realidade, não existe... A gente fala isso em tecnologia toda hora, né, não tem bala de prata. Não tem. Kubernetes não é tecnologia para tudo. Né? Não é solução para tudo. Do mesmo jeito, não existe um método que é para todo sysadmin adotar. Aquilo pode não funcionar para você, ou talvez aquilo funcionou num cenário e agora nesse cenário novo, né? Nessa empresa nova ou nessa empreitada nova, talvez não se encaixe propriamente, né? Tem que, eu acho que ser um pouco maleável, né? Para poder entender aquele momento e tentar encaixar as coisas, né? Flexibilidade, né? Ter flexibilidade, ser uma pessoa, conseguir desenvolver essa capacidade de aprender coisas novas, de ter flexibilidade de largar uma coisa que não está mais servindo e se adaptar. De adaptabilidade. Tem uma lista de habilidades do futuro. Eu posso te mandar também. Legal. Que é o próprio LinkedIn, que acaba mapeando ali, mostrando quais são algumas habilidades que são mais buscadas. E uma das top é adaptabilidade. O profissional conseguir desenvolver adaptabilidade. E isso também, né, não é técnico, é soft, total. comportamental. Isso também dá para desenvolver, dá para ganhar musculatura nisso. Adaptabilidade, flexibilidade, sem dúvida. Olha, na minha vida como gestor aí, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim, foi quando eu fui demitir uma pessoa. Foi a primeira vez, assim, que eu fui demitir uma pessoa, e foi justamente por causa disso.
ela estava sendo completamente inflexível, né? A gente conversou, cara, olha, pensa nisso, tá? Eu não vou matar esse assunto agora. Tipo, pensa nisso, dorme com essa conversa, amanhã a gente conversa de novo, vamos tentar, vamos bater um papo, o que você acha? Eu posso ceder mais um pouco? Não, 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 não. E aí, cara, culminou numa demissão por causa de 100% inflexível. Mas como isso é importante, né? Não só nessa relação, né, que eu tô falando aqui de emprego, mas na relação interpessoal, né? Porque se toda vez a sua ideia tiver que ser a ganhadora, aí, para os casados aí, ó, é complicado. Então, pô, não dá, né? Tem uma postura, né? Quando tem conflito, né? Quando tem uma situação de conflito que tem interesses divergentes, tem 5 possíveis posturas, né? Evitar é uma postura, evitar o conflito. Competir, que é você defender só o seu lado e não abrir para o interesse da outra parte. O contrário de competir, que é você conceder, né? Você conceder o interesse da outra pessoa e abrir mão do seu interesse. Conciliar, que é uma postura intermediária, que todo mundo sacrifica parcialmente, né? Meio do caminho. E a que atende todos os interesses é a colaborar. É interessante quando a gente fala sobre isso, tem um conteúdo para falar sobre isso. Todas essas posturas têm momentos que cada uma delas tem a sua melhor situação, que é a mais adequada, essa postura, evitar para essas situações é mais adequada, competir para essas situações faz mais sentido, conciliar nessas situações, colaborar por mais bonitinho que seja, às vezes não é a melhor postura. Às vezes colaborar, você vai perder mais tempo para chegar numa situação que você deveria ter competido com aquilo que você já tinha certeza, já assumiu o risco e tudo mais, ia ser mais rápido. Então, às vezes, a gente acha que é mais bonito, mas não necessariamente é melhor. E aí, às vezes, eu pergunto assim, e conceder? Quando que é a melhor? Quais são algumas situações onde conceder é a melhor postura? Eu pergunto. Aí a pessoa geralmente fala assim, quando você o cônjuge, a outra parte também é cônjuge, e você está tendo uma discussão conjugal. Eu não sei como era a piada agora, porque só funciona em inglês, né? Que ela tá sempre do lado direito, né? Always the right, because woman is always right, né? Então, cara, é isso. Então, se você é uma pessoa que tem juízo, você sabe quando conceder também nas discussões, nos conflitos. Pode crer. Mas falando sério agora, conceder é uma postura muito importante. Às vezes a gente consegue, numa negociação comercial, para poder ter um ganho futuro, né? Abre mão de uma margem para entrar naquele segmento e depois, quando for renovar, a gente renova com preço cheio e já está naquele segmento de clientes. Conceder é uma postura necessária. E num relacionamento, fundamental conceder quando fizer sentido e com frequência. E num relacionamento profissional também, muitas vezes você precisa conceder por vários motivos, às vezes até por uma estratégia de mercado, alguma coisa assim. Você sabe que o seu é melhor, mas não temos tempo para ir por esse caminho, a gente precisa fazer algo intermediário e não tão bom para poder time to market, tem vários motivos ali, então precisa ter flexibilidade, adaptabilidade. Verdade. Fundamental. Que da hora. Pô, André, que papo da hora. Pô, a gente precisa fazer uma série só sobre soft skill. A gente ia varar a noite conversando, cara. Mas olha, vamos marcar o próximo episódio sobre competências comportamentais, episódio 2. Nível 2. A gente vai pro nível 2. Mas antes de terminar esse episódio, eu queria recomendações da semana. Então, eu gostaria de dar a chance de você começar com a sua recomendação para os nossos ouvintes aí, né? Para eles poderem relaxar um pouco. Boa. Bom, jabazinho, né? Eu posso falar do meu treinamento ali. Por favor. Pra galera na Linux Tips, ali na plataforma da Linux Tips, tem os treinamentos técnicos, tem de Kubernetes, tem de AWS Expert e tem também Descomplicando Competências Comportamentais, o módulo 1, que são 4, na verdade é um conjunto de 4 módulos, né? Então, o primeiro pacote já está disponível lá. Se você gosta disso, entra lá, é comigo e com o Yuri. O Yuri pode crer. Participou comigo na gravação desses dias. Uhum. E ficou um pacote bem legal. Isso se você está afim mesmo de investir, mas
leitura, esfriar a cabeça. Eu sou muito fã de uma mulher chamada Brené Brown. Brené Brown, ela tem vários livros, ela fala muito sobre uma competência chamada vulnerabilidade, né? Ela fala muito sobre a vulnerabilidade e eu acho o jeito que ela fala de uma maneira incrível. Ela traz muita humanização para as nossas relações corporativas, para o mundo corporativo, porque ela fala muito para líderes, para executivos, e ela fala de um jeito que humaniza demais e mostra que, não interessa, você vai... não interessa quem você é, tudo que você sabe, na hora de falar com outro ser humano, você vai ter que ser outro ser humano. Você vai ter que usar a interface humana. E a Brené Brown, para mim, é uma das autoras que eu mais gosto. Tem um especial dela na Netflix, de 1 hora e pouquinho. Recomendo. E o livro dela tem A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar. Se você é líder, tem esse. Mas, enfim, consome alguma coisa da Brené Brown que você vai viciar. Ela humaniza demais, assim, as relações corporativas, as relações humanas, né? De uma forma geral, ela traz o nosso lado humano com muita competência mesmo, com muita clareza. É uma autora que eu recomendo bastante sempre quando eu falo de competências. Que da hora, que da hora. Pô, massa, massa. Ó, eu quero recomendar um filme, eu sempre recomendo filmes, mas eu quero recomendar um filme polonês que tá no Netflix. Se chama Crescer Não É Brincadeira. Eu não faço ideia como se chama esse filme em polonês, tá? Mas Crescer Não É Brincadeira. Eu não faço ideia como esse filme foi aparecer na minha lista do Netflix. Mas é um filme muito legal. É um filme bem família, tá? Dá pra assistir com qualquer idade, bem de boas. E vai tratar ali sobre um pirralho, né? Eu não sei, ele tem ali seus 10, 12 anos, tá enfrentando aquele momento. Então é muito legal, tá? Com certeza você vai conseguir traçar algum paralelo com a sua vida, lembrar aí, né, há uns 30 anos atrás, quando você tinha 10. Então, é muito legal. É um filme, é um drama, né? Mas é muito legal. Vale a pena assistir mesmo, tá? Tá no Netflix, tá fácil. Então, se você não tem uma conta no Netflix, usa do coleguinha mesmo, que você já tá usando, que eu sei. André, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado porque... Cara, mesmo não estando muito bem, você tá aqui gravando com a gente. Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Tô com os pontos aqui, não sei se dá pra mostrar. Ó. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Eu tirei minha vesícula terça-feira passada. já tô bem, só tô cheio de restrições, mas deu tudo certo, correu tudo bem, a recuperação tá boa, então... Show. Foi um momento bom de você me chamar, porque eu tava entediado aqui. O que eu faço de diferente hoje? E, putz, muito obrigado, cara. Pra mim, super bacana participar do Cubicast. Assim, meta de vida, sabe? Pô, participei do Cubicast do João. Valeu mesmo, João. Muito legal estar com você. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigado pra você que ouviu até agora. Compartilha com seus amiguinhos. A gente quer ultrapassar o Podpah, tá? Essa é a nossa nova meta. É ultrapassar... Tá bom? Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. A gente se vê. Até mais. Tchau.